Todo mundo conhece essa passagem do Salmo 14, verso 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. A não crença em Deus ela é tão antiga quanto a humanidade. E o ateísmo referido aqui por Davi nesse salmo não é daquele que nega filosoficamente a existência de Deus, que é o tipo de ateísmo no qual nós vamos focar hoje à noite, mas é o ateísmo daqueles que dizem que Deus não intervém na realidade humana, que era o tipo de ateísmo que havia nos tempos do Antigo Testamento e nos tempos do Novo Testamento. Com exceção de poucos filósofos, na Antiguidade, encontramos quase ninguém negando a existência de algum tipo de divindade. Mas a negação da existência de Deus, então, ela é bastante antiga. Mas sempre nesses termos, mais no sentido de que existem deuses, mas eles não têm nada a ver com o que nós fazemos aqui nesse mundo. Só mais modernamente, depois do movimento iluminista do século XVII e a prevalência da teoria da evolução, é que o ateísmo passou a ter uma capa de intelectualidade e aceitação acadêmica. Passou a fazer parte do mundo de pensamento de alguns cientistas e pensadores modernos e acabou se tornando a ideologia dominante na academia hoje, na academia moderna. Então, vamos começar, definindo o que é que nós queremos dizer com ateísmo. A palavra ateu vem do grego atheos. A significa não e theos significa Deus. É a negação teórica ou prática da existência de uma divindade. E o sentido do termo tem variado muito na história. Para vocês terem uma ideia, teve uma época que os cristãos foram chamados de ateus, no século I, porque eles não acreditavam nos deuses greco-romanos. Mas, recentemente, o ateísmo tem se definido como uma negação da existência do Deus dos cristãos e, por tabela, o Deus dos judeus e dos muçulmanos. O que essas três crenças têm em comum é que elas creem na existência de um único Deus, ao contrário de outras religiões que são politeístas. Uma variação do ateísmo que é muito popular é o que conhecemos com o nome de agnosticismo. Nessa tabelinha que vocês estão vendo aí, ela está em inglês, mas dá para anotar direitinho. Aqui à direita você tem o ateísmo, um pouquinho para a esquerda você vai ter o deísmo, vou falar sobre isso também, e o teísmo, que é a crença na existência de Deus. E o agnosticismo ele está aqui do lado de fora. Curiosamente, as três carinhas estão felizes, porque elas acreditam no que professam, mas o agnóstico está com cara meio triste, porque o agnosticismo está dizendo exatamente isso, palavra grega, não conhecimento. O agnóstico é aquele que diz que é impossível você estar certo da existência de Deus ou da sua não existência, e que certos conceitos metafísicos não são passíveis de serem conhecidos. Então, o agnóstico diz simplesmente que ele não sabe se Deus existe ou não existe e que é impossível alguém ter certeza, uma vez que Deus não se sujeita aos tipos de verificação da ciência moderna. Uma outra forma de ateísmo é o panteísmo, que é a crença na existência de muitos deuses. No panteísmo vem da palavra grega pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus. Então, o panteísmo ensina que tudo é Deus e Deus é tudo. O panteísmo é uma das religiões mais antigas do mundo, ela fazia parte da cosmovisão oriental da antiguidade, e ainda hoje tem adeptos entre intelectuais, artistas e líderes do mundo. Agora, nem todo ateu é sem religião, importante dizer, Budistas e taoístas, que são religiões orientais, eles não acreditam num Deus pessoal, mas numa força cósmica que penetra e une todas as coisas, na citação daquele famoso filósofo Obi-Wan Kenobi, quando ele vai descobrir a força na saga de Star Wars. Aqui, para você ter ideia de um panteísta moderno, o famoso Gorbachev, ele disse o seguinte: eu creio no cosmos, todos nós estamos ligados ao cosmos, portanto a natureza é meu Deus, para mim a natureza é sagrada, as árvores são o meu templo e as florestas as minhas catedrais. Então ele é tipicamente um panteísta moderno, e você vai encontrar exemplos de panteísmo no movimento de preservação ambiental,
Muitos adeptos do Greenpeace e de outros movimentos ambientalistas, eles veneram a natureza e a religião deles é essa religião, não é? O mundo, para eles, Deus é o mundo e o mundo é Deus e as coisas todas são divinas, por isso elas têm que ser preservadas. Uma outra forma de ateísmo é o politeísmo. Você vê que são todas formas de você negar a existência de Deus, não é? O politeísmo afirma a existência de muitos deuses, poli, muitos no grego, e theos, Deus, e rejeita o conceito de que exista apenas um Deus que seja pessoal, perfeito e criador do universo. Então, até agora nós já vimos quatro formas diferentes de ateísmo. O ateísmo propriamente dito, o agnosticismo, o panteísmo, politeísmo, e agora vamos entrar em mais um, que é o deísmo. O deísmo é a crença daqueles que defendem a existência de um Deus, criador do universo, mas que nega que esse Deus se envolva na vida diária das pessoas e na história do mundo. São chamados de deístas. A razão e a observação do mundo natural, eles dizem, são suficientes para determinar a existência de Deus. O deísta basicamente diz que Deus criou o mundo, feito um relógio, deu corda, deixou funcionando e nunca mais se meteu no mundo. Então o mundo funciona por ele mesmo, é um sistema fechado de causa e efeito, regido por leis naturais, e Deus, ele está fora dessa realidade, ele não intervém, portanto não existe milagre, não existe revelação, não existe inspiração, ressurreição de mortos, nenhuma ação sobrenatural, tudo tem uma causa natural. Por isso eles acham que para você conhecer a Deus, não pode ser através de revelação, já que Deus não se revela. Então tem que ser pelo estudo da natureza, e é daí que surge a chamada teologia natural. Rejeita a necessidade da revelação, portanto da autoridade bíblica, e qualquer outra fonte de conhecimento religioso. O deísmo é defendido por muitos intelectuais cristãos que acreditam em Deus, mas que não acreditam em eventos sobrenaturais, como milagres, a trindade, infalibilidade das escrituras, etc. Talvez o mais conhecido de todos, ou que deu origem, conhecido talvez como um dos maiores contribuidores para o deísmo, é o filósofo David Hume, que no livro dele, The Natural History of Religion, a história natural da religião, de 1757, ele disse que o politeísmo e não o monoteísmo foi a primeira e mais antiga religião da humanidade, exatamente o contrário do que a Bíblia diz. A primeira religião, de acordo com a Bíblia, foi o monoteísmo. Um Deus pessoal criou o mundo, criou o homem à sua imagem e semelhança e se revelou a esse Deus. O politeísmo é uma depravação, a deturpação do monoteísmo. Já o Hume diz que não, no início as pessoas criaram deuses segundo a sua imaginação, e aí uma determinada religião que cria num Deus só, o monoteísmo, ela prevaleceu durante um período, ela acabou se tornando a religião dominante, mas começou politeísta e virou monoteísta. Ele diz também, e essa citação está aí na tela, a base da religião não é a razão, mas o medo do desconhecido. A principal religião da humanidade surge principalmente, está se referindo ao cristianismo, O cristianismo surge principalmente de um medo ansioso de eventos futuros, de poderes invisíveis, desconhecidos. Então, uma vez que não tem revelação, há um Deus, mas esse Deus não se revela. Nós temos o que temos é a natureza, e como a natureza é indecifrável, a gente não tem como conhecer o futuro, então nasceu essa religião, o cristianismo, onde ela inventa a existência de um Deus que conhece o futuro, que se revela, que fez milagres e assim por diante. Então, o deísmo é uma forma de ateísmo também. E vamos agora para mais uma forma, que eu vou chamando aqui de ateísmo prático. O ateísmo prático é o seguinte: muitos professam crer no Deus, mas vivem como se ele não existisse e não fizesse diferença. Aqui eu quero ler o trecho de uma entrevista concedida pelo pastor Ricardo Gondim, que é um dos mais bem conhecidos defensores do teísmo aberto em nosso país, entrevista dada à Carta Capital em abril de 2011. O repórter perguntou: o senhor enfrenta muita oposição dos seus colegas pastores? Ricardo Gondim: muita. Fui eleito o herege da vez. Entre outras coisas, porque advogo a tese de que a teologia de um Deus controlador da história não cabe mais. Pode ter cabido na era medieval, mas não hoje.
O Deus em que creio não controla, mas ama. É incompatível a existência de um Deus controlador com a liberdade humana. Se Deus é bom e onipotente e coisas ruins acontecem, então há algo errado com esse pressuposto. Minha resposta é que Deus não está no controle. A favela, o córrego poluído, a tragédia, a guerra, não tem nada a ver com Deus. Concordo muito com Simone Weil, está aí na tela, uma judia convertida ao catolicismo durante a Segunda Guerra Mundial, quando diz que o mundo só é possível pela ausência de Deus. Vivemos como se Deus não existisse, porque só assim nos tornamos cidadãos responsáveis, nos humanizamos, lutamos pela vida e pelo bem. A visão de Deus como um Pai todo-poderoso que vai me proteger, poupar, socorrer e abrir portas é infantilizadora da vida. Então, esse é o pensamento desse conhecido teólogo brasileiro, que reflete o pensamento de muitos. Você acreditar num Deus que vai lhe socorrer, que vai lhe atender, que vai abrir portas, impede que você desenvolva todo o seu potencial humano, porque você vai ficar esperando que esse Deus faça alguma coisa. O Karl Marx tinha dito isso de outra maneira: religião é o ópio do povo, porque deixa o povo satisfeito e não quer entrar na luta de classe para subverter a sociedade e obter os seus direitos. Então, esse pastor está dizendo exatamente a mesma coisa, baseado nas palavras dessa judia aí, que o mundo só é possível pela ausência de Deus. Se você levar Deus em conta, você não vai desenvolver sua plena humanidade. Você sempre vai estar esperando que Deus atenda, que Deus resolva seus problemas, que Deus socorra e por aí vai. Então, isso é o que a gente está chamando aqui de ateísmo na prática. Pessoas que professam ser cristãos, mas dizem que só o ateísmo, de fato, funciona no pleno desenvolvimento da humanidade e do seu potencial. Então, finalmente, vamos para o ateísmo propriamente dito. Isso tudo que eu falei são variações de ideologias, mas que, no fim, elas têm o mesmo ponto, não é? Negam ou a existência ou a necessidade de um Deus pessoal que intervém, que se revela e que se envolve conosco. Daqui a nossa definição, né? Ateu é quem nega a existência de uma divindade transcendente, perfeita. Transcendente porque, quer dizer, ela não é o mundo, não é? Ela transcende o mundo. Embora seja imanente, Deus esteja presente conosco, mas Ele transcende o universo, Ele não é o universo. Então, quem nega a existência de uma divindade transcendente, perfeita, criador pessoal do universo, Ele não é uma força, como afirmam os cristãos e também judeus e muçulmanos. Então, ateu, nós vamos tomar nesse sentido aqui, não é? E nós vamos focar nesse tipo de ateu. Muito bem. O ateísmo na Bíblia, nós já trouxemos uma passagem, não há muita coisa, né? Aqui a Bíblia fala a respeito do ateísmo, porque no Antigo Oriente todo mundo acreditava em alguma coisa. Mas a Bíblia traz algumas informações. Por exemplo, aquele salmo que eu li no começo, Salmo 14, primeiro, diz: o tolo no seu coração não há Deus. Para a Bíblia, negar a existência ou a atuação de Deus seria uma tolice, que parte do coração do homem. Também tem o texto de Romanos capítulo 1, de 18 a 23, onde claramente o apóstolo Paulo diz que na negação da revelação que Deus faz de si mesmo na natureza, os homens se perderam nos seus próprios pensamentos e desembocaram na idolatria, criando muitos deuses. Ou seja, a negação da existência de um Deus pessoal, a transcendente e que todo-poderoso, que deu origem a todas as coisas, desemboca na criação de deuses. O homem foi criado à imagem de Deus e ele sempre vai estar diante de algum Deus. Você sempre vai encontrar alguém diante de algum altar, seja o próprio Deus, ou um Deus que ele inventou, ou algo que ele idolatra, como sexo, dinheiro, esporte, poder, ou qualquer outra coisa, ou o pior de todos os deuses, que é o ego, adorar a si mesmo e viver numa vida de egoísmo. É isso que Romanos capítulo 1, de 18 a 23 diz. E lá no livro de Jó, capítulo 12, de 7 a 10, você pode anotar para ver depois, Jó diz assim: pode perguntar aos animais, até os animais e as aves dos céus vão dizer que Deus existe. Ou seja, a natureza ela é tão eloquente que até os seres que não foram criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, não são racionais, se pudessem falar, eles admitiriam a existência de Deus. Então, essas três passagens, elas refletem mais ou menos a linha pela qual a Bíblia vai.
Biblicamente falando, o ateu é quem nega a existência de Deus ou a sua atuação nesse mundo através da rejeição da revelação que ele fez de si mesmo e a adoção de outros deuses inventados ou deuses que já culturalmente existiam.